Aleluia! Seja muito bem-vindo à nossa live Abundantemente Mais, porque com certeza Deus tem muito mais para você. Deus tem coisas preciosas para fazer na sua vida. Com certeza Deus vai falar com você nessa live. Não é por acaso que você entrou por aqui. Com certeza Deus quer mover, Deus quer fazer, Deus quer operar grandemente, poderosamente na sua vida. Lembrando que Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, Ele é abundantemente mais para fazer. Ele pode fazer abundantemente mais nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E nós chegamos então ao nosso 10º dia, 10º capítulo desse livro, Abundantemente Mais, que nós escrevemos. Com certeza, Deus de fato quer fazer mais nas nossas vidas. E hoje eu gostaria de dizer daquele Deus, do Deus que nós servimos, do Deus que pode fazer abundantemente, né? Eu creio nisso. E uma das coisas mais poderosas que a gente precisa entender na vida cristã é o entendimento que nós não podemos fazer se Deus não fizer por nós. Quanto mais rápido nós aprendemos que não é por nós mesmos, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mais rápido nós vamos ver Deus se manifestando, porque Deus se move quando nós deixamos Ele mover através de nós. Esse é algo que nós precisamos ter no nosso coração e é um grande sinal de que você avançou, de que você cresceu, de que você reconheceu que de você mesmo não tem nada. Jesus mesmo disse, né? Sem Ele nada podemos fazer, não é verdade? Então, de fato, nós não podemos. E quanto mais rápido nós aprendemos isso, melhor é. Eu gostaria então de falar sobre isso, né? Essa vida na dependência de Deus, porque Deus pode fazer abundantemente, né? E eu me lembro de algo que aconteceu na minha vida, de uma experiência muito profunda com Deus que eu tive no ano passado. E eu estava num daqueles dias que de crises, né, que nós temos pressões, e eu lembro que eu fui orar então num lugar, e naquele dia eu fiz uma lista de coisas, de que eu não poderia, e que eu não conseguia mudar, e que as coisas não estavam indo bem, porque eu não conseguia. E foi interessante que naquele dia eu fiz então essa lista de coisas que eu não podia, né? Não posso isso, não posso aquilo, não consigo aquilo, não consigo resolver essa situação, e fiz essa oração para Deus, né? Mas enquanto eu orava, eu lembrei que Deus já tinha escrito algo na palavra que Deus pode fazer, Deus pode fazer. E eu me lembro que naquela hora eu comecei a mudar a minha oração, e não só dizer o que eu não podia, mas dizer, Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor pode fazer. Tem algum texto da Bíblia que diz que o Senhor pode fazer, Deus pode fazer. E depois que acabou aquele momento de oração, eu então fui pesquisar na Bíblia onde estava esse versículo, né, da Bíblia, né? E então eu fui lá para 2 Coríntios 9, versículo 8, que diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Então, Deus pode. Nós não podemos, mas Deus pode. Eu vim aqui dizer para você que Deus pode. Deus não apenas pode, Deus quer fazer na sua vida e vai fazer na sua vida, porque Ele é Deus. Mesmo que pareça demorado, Deus fará abundantemente na sua vida. Eu lembro que nesse dia, então, Deus ministrou ao meu coração esse texto, né? Eu acabei decorando esse versículo, porque de fato eu criei que Deus estava me mostrando algo. Nas minhas incapacidades, na minha limitação de não poder resolver as coisas, de não conseguir fazer certas coisas mudarem, eu reconheci ali, diante de Deus, que eu não podia. E Deus então falou, mas eu posso fazer. Aleluia. E aí quando nós chegamos então nesse ponto em que nós não podemos, e reconhecemos que nós não podemos, então Deus vem e se move. Deus mesmo vem e faz o que nós não podemos. Então, na verdade, Deus apenas pode
não apenas pode fazer, como Ele quer fazer nas nossas vidas. E eu tenho certeza de que a maneira como Deus é revelado já mostra o desejo de Deus em fazer coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus é revelado por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz. Então, quanto mais nós vemos o que Deus fez e quanto mais nós vemos o que Deus está fazendo hoje, mais nós vamos de fato conhecer a Deus. Então, a criação é um exemplo disso, né? Quando você olha para a criação, você percebe que há um Criador por detrás de todas as coisas, não é verdade? Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. A gente olha para os céus, a gente vê a glória de Deus, a manifestação de Deus. Você consegue ver na criação Deus. E o texto continua dizendo: e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, quando a gente vê as coisas dessa terra, nós com certeza conseguimos ver as obras das mãos de Deus. Então ninguém pode negar que existe um Deus todo-poderoso por detrás de toda a criação. Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos a respeito de que todo homem é indesculpável diante de Deus, né? Romanos 1, versículo 19 e 20 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Presta atenção. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou aquilo que Ele faz, que é invisível, assim o seu eterno poder, que a gente não vê, não toca, né, fisicamente, como também a sua própria divindade, ou seja, que também é invisível, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos tudo isso, todo esse Deus invisível, esse poder invisível, essa divindade invisível é percebida por meio das coisas que foram criadas. Por isso que tais homens são indesculpáveis. Veja, a própria criação anuncia a existência de Deus. Então, essa bola no universo, né, que roda ao redor do Sol, sem se mover ali ao ponto de nós morrermos congelados, nem de chegar mais próximo ao ponto de morrermos queimados. Com certeza tem um Deus controlando todas essas coisas. Com certeza tudo que funciona na Terra, a Terra girando, né, em torno de si mesmo, em torno do Sol, com certeza existe um Deus por detrás disso. Então, não tem como negar. Nenhum homem pode dizer que não existe Deus, porque de fato a criação já revela as obras de um Deus invisível. Então veja, se a maneira como Deus se manifestou foi mostrando toda a sua criação, eu quero dizer para você também hoje que Deus se manifesta enquanto Ele faz coisas na sua vida. Por isso eu creio que Deus fará coisas abundantes na sua vida, para que todos ao seu redor possam perceber que foi Deus quem fez, foi Deus quem moveu, foi Deus que operou, não foi obra humana, mas Deus por detrás arranjou todas as coisas para fazer na sua vida, na sua história. Se você crê, diga amém. Aleluia. Então vai se tornar visível. Os milagres de Deus vão se tornar visíveis na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Então, lá na criação também, Deus criou o homem e a mulher. Nós vemos que o homem caiu. Por que o homem e a mulher caíram? Porque eles fizeram algo que Deus não queria que eles fizessem. O fato deles tomarem a frente e fazer algo que Deus não mandou eles fazerem, foi que a queda veio. E por isso hoje nós sofremos as consequências dessa queda. E às vezes nós estamos sempre tentando fazer algo, ou mesmo tentando agradar a Deus fazendo algo. Mas isso foi uma mentalidade mundana implantada em nós. Então quando nós queremos fazer para ser aceitos, fazer para Deus se agradar de nós, então nós estamos andando no princípio do mundo. Agora, não se iluda, a mentalidade do mundo é contra Deus. No mundo, o homem perfeito é o que faz as coisas acontecer, não é verdade? Mas na vida cristã, a maturidade está em deixar aquele que é perfeito fazer por nós. Bom, olha a diferença. No mundo, o homem perfeito é aquele que faz, que arrebenta, que apronta. Mas na vida cristã, a maturidade está em deixar Deus mover através de nós, através das nossas mãos. É pelo Espírito Santo, pela capacidade de Deus, que as coisas começam a ser diferentes. Por quê? Porque é o que a Bíblia nos ensina. Então, nós cremos
na palavra de Deus, né? E aí você vê que a religião é assim. Ela tenta nos aproximar de Deus com aquilo que nós fazemos, os nossos méritos. Mas não é assim que agrada a Deus. A maneira como nós agradamos a Deus, de fato, é confiando naquilo que Jesus já fez por nós naquela cruz. É assim que nós somos aceitos. É assim que nós somos perdoados. É assim que nós podemos entrar na sala do trono e ter comunhão com Deus. É pelo meio da fé no que Cristo fez e não no que nós fazemos. E aí você se lembra muito da história do jovem rico. Né? E a primeira pergunta que o jovem rico fez para Jesus quando ele chegou, ele disse: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então Jesus sabiamente fala de alguns mandamentos que ele deveria cumprir. E ele responde que guarda todos. Então o jovem fez a segunda pergunta: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Em outras palavras, o que me falta ainda fazer para eu ter a vida eterna? Veja, é o homem tentando fazer para conquistar algo. É o homem tentando fazer para receber a bênção. É o homem tentando fazer para ser salvo. E aí Jesus então chega a um ponto. E então Jesus diz para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Naquele momento, o que a Bíblia diz? Que ele saiu triste. Por que ele saiu triste? Porque aquilo ele não conseguiu fazer. Porque aquilo ali ele se tornou incapaz. Veja, quando nós não conseguimos fazer algo que nós pensamos que se nós fizermos, Deus vai se agradar, nós ficamos tristes. E ele foi embora. Ele não permaneceu. Por que ele não permaneceu? Porque ele viu que ele era incapaz de fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Uau! Então veja, nós devemos aprender a depender completamente de Deus, completamente do Senhor. Por isso que Deus permite sempre circunstâncias para chegar ao fim de nós mesmos, para que seja a obra divina e não a nossa. Não é por acaso que Moisés chegou ao momento, já aos 80 anos, em que ele estava no deserto e que Deus teve que aparecer ele com uma sarça, porque ele não se achava mais qualificado. Ele não achava mais a melhor pessoa para liderar o povo de Israel. Ele achava 40 anos antes, mas agora ele não achava mais aos 80. Por quê? Porque o deserto fez com que ele reconhecesse que ele não poderia por si mesmo. E na verdade ele chegou ao ponto de nem querer. E ele fala: não, manda o meu irmão, manda Arão, ele é melhor do que eu, ele fala bem, eu não falo nada. Eu sou gago. Então veja, Deus às vezes permite o fim de nós mesmos para quê? Para que a glória não seja nossa. A glória seja de Deus. Então veja, o que nos faz, de fato, vivermos aquilo que Deus tem para nós, é o reconhecimento que nada temos, que nada somos. Mas eu sei que isso é ruim, não é? Nós queremos ser, nós queremos fazer as coisas acontecerem, não é verdade? Nós queremos ter algumas posturas e realmente as coisas já se abrirem, mas nem sempre é assim. Deus permite as nossas fraquezas. Para quê? Para que Deus mostre a força dele. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder não aperfeiçoa através de homens fortes ou mulheres fortes. Deus manifesta poder nos fracos. Quantos fracos temos aqui? Nós somos fracos em nós mesmos, mas nós podemos ser fortes nele. Nós podemos ver a força dele se manifestando nas nossas vidas de uma maneira poderosa. Então todo homem precisa chegar num dia em que realmente ele reconhece o que está escrito lá em João 15, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês estão me entendendo? Nós temos que chegar a esse ponto. Qual ponto? O ponto em que nós reconhecemos que nada podemos fazer. Uau! Não podemos ser pai, não podemos ser marido, não podemos ser pastor, não podemos ser funcionário, patrão, não podemos ser amigo, irmão, pai, filho. Não podemos. Sem ele nada podemos. É uma dependência completa de Deus. E eu sei que Deus nos leva a isso. Deus, por seu amor, nos leva. Para quê? Para que a glória não seja nossa. Mas que a glória seja de Deus. Porque muitas vezes, os homens, quando eles fazem,
o que acontece? No final, eles tomam para si a glória. Né? Então, o Fábio escreveu aqui, né? Totalmente dependente. É verdade, totalmente dependente. E é bênção quando Deus faz isso. Eu sei que é ruim quando nós nos vemos fracos. É ruim quando as pessoas veem a nossa fraqueza. Isso é ruim. Mexe com o nosso brilho. Não é verdade? Mexe com a gente. Mas se a gente entendesse, se tivesse revelação de que é na fraqueza que Deus se manifesta a força, é na fraqueza que Deus vai manifestar a força dele, então nós iríamos dizer como Paulo, eu mais me glorio nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Quem tem revelação da importância da fraqueza, ele vai então experimentar a glória da força de Deus na sua vida. Então veja, o sobrenatural manifesta de uma maneira abundante, sabe para quem? Para quem viu a sua fraqueza. Não é simplesmente você falar, nossa Deus, eu sou fraco. E por dentro você está cheio de achar que é alguma coisa. Se acha até forte por dizer que é fraco. Mas você sabe quando aquela coisa que você gostaria de fazer não acontece. Quando você ora e não acontece. Quando você tenta fazer, o negócio não dá certo. Quando você tem sonhos para você mesmo, passa ano, né? Passa janeiro e você continua na mesma. Aí sim é a hora de você reconhecer um Deus que só Ele pode fazer. Que é o momento em que eu falei que eu cheguei no ano passado e disse, Senhor, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso, não consigo, não consigo resolver isso. E aí naquela hora Deus falou comigo, mas Deus pode fazer. Eu posso fazer. Aleluia! Essa é a nossa esperança, irmãos. No mundo, as pessoas quando veem as incapacidades delas, elas tomam decisões drásticas. Muitas chegam até a tirar a própria vida. Mas nós temos a esperança que no meio da nossa incapacidade, Deus pode nos capacitar. No meio da nossa fraqueza, Ele pode ser a nossa força. No meio da nossa incapacidade de resolver problemas, Deus pode vir solucionar cada um dos nossos problemas. No meio daqueles desafios que nós passamos, que nós não sabemos nem como chegar do outro lado, Deus nos pega pelos braços e nos leva e nos conduz ao lugar da vitória. Esse é o nosso Deus. E é sobre esse Deus que eu vim falar para você. Sabe, mesmo que você tenha sentido nesses dias o fracassado, sentido a pior pessoa, porque você só vê as suas incapacidades. Eu quero dizer que você está no momento certo, na hora certa, de Deus fazer o sobrenatural. No meio dessa sua maior tristeza de incapacidade que você vê em si mesmo, vai ser o maior momento em que Deus então vai fazer com que essa incapacidade se torne força espiritual. E daqui a pouco as coisas vão romper, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer de uma forma extraordinária, porque Deus se move no meio da fraqueza. Se você crê, diga amém. E aí você vê a história de Pedro. Um dia Jesus disse para os discípulos que todos o abandonariam na noite que ele seria preso. Pedro se levanta e diz, eu nunca vou ser uma pedra de tropeço. Né? E Jesus disse então para Pedro que ele o negaria 3 vezes. E olha qual foi a resposta de Pedro. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, no momento ali daquela situação, Pedro achava que era capaz de dar a própria vida em função de Jesus. Você veja que naquele momento de fraqueza, ali que ele depois você vê, Jesus aparece para ele, porque ele traiu Jesus. E Jesus então volta para ele e diz, Pedro, depois da ressurreição, tu me amas? Por quantas vezes que Jesus perguntou para Pedro? 3 vezes. Mas quantas vezes Pedro traiu Jesus? 3 vezes. Então veja, Jesus veio para mostrar o seguinte, Pedro, eu sei que você falhou, mas eu continuo te amando. A cruz foi a prova do meu amor por você. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Uau, olha que poderoso isso. Veja, no momento da fraqueza, no momento em que ele viu a sua incapacidade, Jesus vem com amor e diz, olha, continua a obra. Porque agora não é com relação a você, não tem a ver com você, tem a ver comigo. É a minha obra através de você.
Uau! E é esse entendimento que nós temos que chegar. E aí lá na frente, quando Pedro opera, é um canal para operar um milagre poderoso na vida de um coxo, olha o que ele responde lá em Atos 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós mesmos, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos alguma coisa? Versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a saúde perfeita na presença de todos vós. Naquele momento, Pedro já sabia, não tinha nada a ver com ele, tinha tudo a ver com Deus. Você sabe por que Deus permite as nossas fraquezas serem expostas? Sabe para quê? Para que nós nunca dependamos de nós mesmos, e sempre do Senhor. Aleluia! Que sempre dependamos do Senhor, do Deus que faz, do Deus que se move através de nós. E eu quero dizer para você que talvez está passando por fraquezas, e tem visto as suas fraquezas nesses dias como nunca antes. Eu quero dizer isso para você. Essa é a sua oportunidade de ver o milagre. Essa é a sua oportunidade de ver o extraordinário. Essa é a sua oportunidade de ver o que você nunca viu. Essa é a oportunidade de Deus manifestar força no meio da sua fraqueza. Em o nome de Jesus, você vai ver o sobrenatural nesses dias. Se você tem passado por lutas e você tem visto a sua falha, o seu erro, a sua incapacidade, essa é a hora oportuna de Deus fazer o sobrenatural. É a hora oportuna de Deus fazer o milagre em o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Deus é o mesmo que fez ontem, Ele continua fazendo hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então Ele ama fazer milagres, Ele vai continuar fazendo milagres, porque essa é a maneira como Ele é revelado. E eu vou te dizer, lá em Lucas 18, 27 diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que é impossível para você é totalmente possível a Deus. Tem algo impossível nesses dias para você, que você tem enfrentado? Não é impossível para Deus. É totalmente possível. Aleluia! Você pode escrever: tudo é possível ao Senhor. Você pode escrever isso: tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aqueles que de fato acreditam que Deus pode fazer aquilo que é impossível para você. Talvez você chegou em áreas da sua vida que você disse: olha, é impossível, isso aqui não tem jeito mais. Sabe, eu não te condeno. Eu também já cheguei em pontos assim, em momentos assim, e falei para Deus: Deus, é impossível. Mas essa é a hora do Deus do impossível se manifestar. Né? O Deus do impossível não se esqueceu de mim. Sua destra me sustenta e me fortalece e me ajuda. Esse é o nosso Deus, né? O Deus do impossível não esqueceu de você. O Deus do impossível fará na sua vida. No meio da impossibilidade, você vai ver um Deus que pode e quer fazer na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Em Efésios 3:20, nós temos declarado esse versículo em todo o tempo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso, ou seja, Ele tem o poder, Ele tem a capacidade para fazer abundantemente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é segundo o nosso poder, é segundo o poder dEle. Não é na sua força, é na força dEle. Não é na sua capacidade, mas é na capacidade dEle. Então precisamos viver os milagres de Deus nas nossas vidas. Temos que ver também aqueles que estão ao nosso redor recebendo os milagres, porque temos um Deus que continua fazendo. Ele fez e continua fazendo. Então veja, eu quero ver os milagres de Deus na sua vida. E eu quero que você me testemunhe dos grandes milagres que Deus fará na sua vida nesses dias. Porque ao ouvir a palavra, você tem fé no coração. Ao ter fé no coração, você declara aquilo que você crê. Você pede com ousadia. Você pede com fé. Então, se Jesus é revelado hoje pelo que Ele fez e faz em nós e através de nós, então que possamos ter ainda mais um Deus abundante se movendo em nós, fazendo milagres nessa terra, porque à medida que milagres acontecerem, o nome de Deus vai ser glorificado. E eu vou te dizer, quanto mais baixo você vai,
mais alto Deus vai te levar. Talvez lugares, talvez de maior vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Talvez dali da prisão, como José, vai levar para o palácio. Talvez da vergonha de pescar a noite inteira e não pegar nada. E daqui a pouco Deus chega com abundância. A tristeza talvez dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que transforma o caos, uma terra que estava sem forma e vazia, numa criação perfeita. Esse é o nosso Deus. Talvez você olhe para a sua vida agora e você está sentindo um caos, sentindo que não tem, você não sabe nem por onde começar a sua vida, porque você está sentindo que tudo está ruim, tudo está contrário, tudo está dando errado. Mas deixa eu te dizer, Deus é um especialista de transformar o caos em um lindo jardim. Então Deus fará, e Deus se moverá, e Deus irá operar, e Deus fará o extraordinário, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Ele quer fazer para que o nome dele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que quando você tenha tudo aquilo que Deus tem para você e sonhou por você e para a sua família, então você saiba que não foi obra sua, não foi poder humano, não foi habilidade humana, não foi o tanto que você foi fiel, mas o quanto Ele foi fiel. E Ele te fez ser fiel, permanecer fiel. É diferente. Não é a fidelidade humana, não é a capacidade humana de ser fiel, mas é a capacidade dele em nos fazer permanecer fiéis até o fim, crendo na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então esse é o nosso Deus, que nós cremos, que se move, que opera de uma maneira gloriosa. Então o resultado daqueles que viram o quanto Deus fez por eles é que eles serão superabundantes na obra de Deus, a obra do Senhor. Eles não farão para serem aceitos e amados por Deus, mas eles farão porque viram tanto que Deus fez por eles. Vai ser uma contrapartida. Então quem recebeu tamanha graça vai retribuir esse amor sendo abundante na obra. Então não é que você vai ser abundante na obra para ser aceito por Deus, mas você vai ser abundante na obra do Senhor, porque você viu o tanto que você foi aceito e amado e perdoado e justificado, e o tanto que Cristo fez por você. E agora você retribui. E agora, ser um líder de célula, ser alguém envolvido na obra de Deus, comprometido com as coisas de Deus, não é um peso mais. Porque você faz porque viu o tanto que Deus fez por você. Isso é o que nós cremos que Deus vai fazer de uma maneira poderosa e gloriosa. Eu queria finalizar, então, deixando esse versículo. 1 Coríntios 15, 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, nele, através dele, o vosso trabalho não é vão. Então veja, eu já não trabalho para ser aceito e receber as bênçãos, simplesmente, mas eu trabalho porque eu vi o tanto que Deus fez por mim, e não é mais na minha força e não é na minha capacidade. Quando você olha para você mesmo e desiste de fazer a obra de Deus, é porque você está achando que é você que faz. Mas quando no momento que você desiste de você mesmo, tá certo, desiste mesmo de você. Mas fala para Deus, Deus, mas eu não abro mão. Deus ser usado pelo Senhor. Eu abro mão de mim mesmo. As minhas fraquezas, eu realmente não consigo fazer a obra do Senhor. Mas com o Senhor, a tua obra vai ser abundante através da minha vida. Eu vou fazer como nunca antes. Eu vou crer como nunca antes. Eu vou orar como nunca antes. Eu vou te buscar como nunca antes. Porque agora eu entendi o quanto que o Senhor fez. E não é na minha força. E não é mais na minha capacidade. Mas é na capacidade do Senhor. Se você crê, diga amém. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida sobre os meus irmãos. E declarar que eles tudo podem no Senhor. Que eles são fortalecidos na força do Senhor e do seu poder. Agora mesmo o Senhor transforma suas fraquezas em força. E eles verão o sobrenatural. E eles desfrutarão de bênçãos abundantes da parte do Senhor. Eu quero declarar que eles são abençoados, eles são ungidos, eles são fortes no Senhor. Eles são capacitados, eles são revestidos de força no Senhor nessa hora. Aonde eles estão, eles recebem da ousadia e da intrepidez. Em o nome do Senhor Jesus, e que eles possam desfrutar das bênçãos abundantes sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles. Eles verão o que eles nunca viram, vão experimentar o que nunca experimentaram, porque o favor de Deus e a graça do Senhor é abundante sobre eles,
e eles reconhecerão o Senhor e darão toda a honra e toda a glória ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. É tempo de você ver o que você nunca viu. É tempo de você experimentar o que você nunca experimentou. Ainda esse ano de 2024, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo com você, com a sua família, com a sua casa. Coisas lindas vão acontecer, mas não é sua força, tá bom? Desiste de você mesmo logo. E confia completamente na graça do Senhor. Confia completamente no Deus que faz quando você não é capaz de fazer. Essa dependência completa vai produzir também abundantes milagres. Então não tente fazer. Apenas creia, descanse no Senhor, espere por Ele e o mais Ele fará. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em o nome do Senhor Jesus. E com certeza isso aí é verdade, Fábio. Nós vamos testemunhar para a glória de Deus. Os milagres acontecendo em nossas vidas vão ser testemunho vivo do Deus invisível que se tornou visível. Que o poder invisível se tornou visível através de nós. Nas nossas incapacidades, que muitas vezes Deus permite que outros enxerguem as nossas fraquezas. Nem todo mundo enxerga, mas alguns enxergam e veem, né, e testemunham a nossa fraqueza. Mas depois muitos, muito mais, vão testemunhar a força de Deus e a glória de Deus e o que Deus fez nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu estou com muita expectativa no que Deus vai fazer, porque no meio das minhas fraquezas, Deus vai se manifestar forte. Aleluia. E eu sei que cada um aqui de vocês também tem fraquezas, mas no meio das suas fraquezas, Deus vai manifestar força abundante na vida de vocês, porque Ele pode. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Tudo pela graça. Ele pode fazer pela graça. E eu recebo, né? Alguém mais recebe? Eu recebo. Aleluia. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Hoje eu mudei o horário, né? Fui para 8 horas, mas amanhã volta para 7 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos. 8 horas, horário do Brasil, né? Amanhã, então, quinta-feira, é esse horário. Né? Na sexta-feira pela manhã, como nós estamos fazendo a live todos os dias, 5h50, na sexta-feira eu vou fazer pela madrugada mesmo. Provavelmente vai ser umas 4 horas da manhã aqui nos Estados Unidos e 5 horas da manhã no Brasil, porque eu vou sair cedo para viajar, então não vou poder fazer a live no horário que nós fazemos na sexta-feira. Mas nos acompanha aí, com certeza você vai sempre nos ver aí nas redes sociais, né? Se você está aqui também, não nos segue a gente. Com certeza você vai ser muito abençoado, porque nós vamos ainda até o dia 31, pelas manhãs, 31 de dezembro, e aqui nós vamos até dia 10, nas lives à noite, ok? Até dia 10 de novembro, ainda faltam 11 capítulos para encher seu coração de fé. Em nome de Jesus, não me deixe, hein? Vamos até o fim, até ali, e em dia 10 de novembro, e com certeza Deus vai falar muito ainda com você, em nome de Jesus. E o último capítulo é bem profético. Você vai ver o quanto você vai ser abençoado nesse último capítulo desse livro que nós escrevemos, tá bom? Então, se você também quer adquirir o livro pelo Amazon, você pode na minha bio. Se você quer entrar no grupo 100 Dias de Transformação, também entre na minha bio e esteja lá também no nosso grupo, sendo abençoado. E se você chegou até aqui, é com vocês que eu conto. Compartilhe com outros em nome do Senhor Jesus. É com você que eu espero que você espalhe essa mensagem. Não só aqui, que eu vou deixar gravado agora mesmo, você já vai pegar e já mandar para os seus contatos, mas também você compartilhe com a sua própria boca aquilo que você tem recebido aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Grande abraço, estamos juntos e até amanhã.